execute every motherfucking last one of you! Hoje nós estamos aqui, se o senhor me permite, falar do cafofo do Gustavo Feijó. Pode ser? Pode ser. Gustavo Feijó é o conhecido esportista, ex-presidente do CRB, presidente da federação. E a primeira pergunta que eu faço a você é a pedido da torcida do CRB. Você acabou com o CRB? Olha, eu acho que o tempo que eu passei no CRB, consegui deixar ele onde eu encontrei. Várias vezes, quando chegamos no aeroporto, naquela última vez, uma oportunidade no jogo do Criciúma, se não me engano, a torcida queria me levar nos braços. O que ocorre muito no futebol é que você, às vezes, é amado e odiado. Não poderia ser diferente. O CRB se acabou por um problema que vem de 20 anos e eu acho que tem tudo para voltar à Série B, desde que faça planejamento e organização. Enquanto eu estive lá, o CRB se manteve na Série B, com todas as dificuldades e pagando todas as folhas de funcionários e jogadores. Você saiu e deixou ele na Série C? Não. Série B, quando eu estive lá, ele ficou na Série B. Série B. Série B. E esse amor e ódio, a quem você deve isso aí? Não, isso é o torcedor. O torcedor é paixão. O torcedor é aquilo que vive o momento do clube. O torcedor, ele, na hora que o clube está perdendo, ele lhe xinga, ele lhe esculhamba. E na hora que o clube está ganhando, você é o Deus. Então isso faz parte do mundo do futebol. O pessoal está meio agressivo com você com relação ao CRB, né? Eles inclusive, colocam para fora esse ódio que tem a você pela sua passagem pelo CRB. E você tem percebido isso em algumas visitas ao campo de futebol, quando você passa, as pessoas reagem de forma negativa. Não, isso mais é a torcida do CSA, acho que está ligado. E o que você tinha com o CSA? Não, pela rivalidade, ter sido. Você criou o ódio daquele CRB do CSA? Você não conseguiu chegar a um consenso? Se você vai e é um dirigente de um clube, que são os maiores rivais, então a torcida do CSA não gosta de mim, da ligação que a gente tem com o CRB, mas nada, eu tenho contra a torcida do CSA, porque hoje eu sou representante dos clubes de Alagoas. Então, eu torço para que o CSA vá bem, torço para que o CRB vá bem, para que o Asa vá bem. Agora, o que há essa situação que você acabou de frisar é quando eu passo nos jogos onde a torcida do CSA está. Aí sim, a torcida do CSA tem esse lado de não gostar de mim por eu ter sido dirigente do CRB e que isso faz parte, é normal do mundo do futebol. E essa eleição, como é que foi essa eleição? Você veio de uma gestão tumultuada do CRB e de repente se elege presidente da federação. Eu acho que está vendo aqui, na minha gestão no CRB, como eu disse, eu quando saí do CRB, o CRB ficou na Série B, fui endeusado pela torcida, aí as pessoas que assumiram agora, encontram as dificuldades, tem a situação com muitos problemas financeiros, que não é da culpa da gestão passada, da minha, isso já vem de 20 anos, aproveitando quantas ações trabalhistas o CRB tem no Tribunal Regional do Trabalho. Então, você já pegou o CRB com aquilo tudo piorado? Já, não tinha nada. Campo piorado, Bia piorado, não tinha venda de jogador, não tinha patrocinador. E na minha gestão nós procuramos trazer jogadores para poder honrar com os funcionários. Aproveitando, quando eu chego hoje na Pajuçara, eu fiquei a oportunidade de ir o jogo passado na Pajuçara, os funcionários ficam me abraçando, dizendo como era bom na sua época. Por quê? Porque eles sabiam que o nosso compromisso nós honrávamos. Agora, quanto a torcida do CSA, existe essa... Você falou um negócio agora interessante, eu me lembrei de um outro fato. Dizem que você faz tráfico de jogador, que você compra o jogador, obriga o clube a comprar o jogador, passa, aluga jogador, traz para cá, leva para lá. Você faz esse tráfico de jogadores, desses jovens jogadores? Primeiro, tráfico é uma palavra que não combina com o futebol. O futebol, o esporte, ele é para tirar as crianças das drogas. Tráfico é de droga, do morro lá do Rio de Janeiro. Não, então... no sentido, eu usei a palavra, talvez eu tenha usado a palavra errada, mas não no caso de você ter alguns jogadores em seu poder. Não, isso tem... qualquer empresário que na minha época, hoje eu não posso mais ser, porque eu sou presidente da federação. Certo.
Mas na minha época, qualquer empresário de futebol, né, ele vive das negociações que fazem com seus atletas. Então, não sou diferente de ninguém. A palavra tráfico é uma palavra pesada, é uma palavra forte, que não existe. Eu acho que muitos pais de família, muitos jogadores, da qual eu levei para a Europa, levei para outros clubes, agradecem hoje, são meus amigos, porque os filhos conseguiram chegar a um local que era esperado pela família. Então, muitos deles querem chegar. Então, às vezes, os clubes, né, acham que não é bom porque a gente defende o interesse do atleta. A partir do momento que você é procurador de uma pessoa, você vai defender o interesse do atleta. Você é procurador de quantos? Não, hoje mais nenhum. Nenhum? Hoje mais nenhum. Você não tem ninguém sobre você? Hoje eu sou proibido por motivo de ser presidente da federação, eu não posso. Agora, como presidente da federação, como é que você vê a situação do Rei Pelé, do Trapichão? É Trapichão ou Rei Pelé? O Rei Pelé não pegou, né? O estádio Rei Pelé é conhecido como Trapichão, né? E olha, a situação do Rei Pelé é uma situação que vem se agravando já há um certo tempo, há um bom tempo. O Rei Pelé precisava de uma reforma. Nós lutamos muito aqui à frente, várias vezes por escrito com o governador, por o estádio do Rei Pelé não sair reforma. Mas agora, no momento, né, já está definido o valor da obra já alçado, recurso federal já dentro da Caixa Econômica para que seja feita a reforma. Eu acredito que agora o estádio do Rei Pelé sai na sua reforma de vez, dentro da capacidade que é exigida para o futebol agora. Essa situação do Rei Pelé retorna à conversa do descaso do Estado, do município, eu acho mais do Estado, com relação à apresentação do projeto. Se discutiu um valor de 3 milhões de reais pelo projeto, que é um valor significante, até mesmo a visita do pessoal da FIFA ao Estado já valeria esses 3 milhões do projeto. E não foi apresentado nem projeto, nem nada, nós fomos manchetes e notas em jornais dizendo que a Maceió e o Estado de Alagoas já estava fora antes mesmo de qualquer tipo de visita da FIFA ao Brasil, né? Maceió já estava fora. A quem se deve esse descaso? Isso se deve à organização do governo estadual. Nós não podemos se envolver nessa federação, ela faz parte da organização da competição, esse tipo de situações. O governo do Estado, através da Secretaria de Educação e Esporte e Lazer, são que tem de apresentar, como foi apresentado todos os projetos. Você viu em Pernambuco, o governador do Estado recebeu, em Minas Gerais recebeu o pessoal da FIFA, Manaus. Então, essa questão não compete a mim falar sobre ela. Compete a quem é do não deixa você um pouco constrangido, não? Olha, a gente está fora disso, pelo menos desse buchicho. Claro que a gente fica constrangido porque nós queríamos e queremos que Alagoas estivesse, pelo menos sendo uma subsede, sendo uma sede da Copa do Mundo. Quem não sonha com isso? Traz o turismo, né? Traz uma nova rede hoteleira para o nosso estado, traz um estádio de futebol novo, mas não compete a mim julgar as questões porque o governo mandou, porque o governo não mandou. Isso é mais uma pergunta que você tem que fazer ao próprio governador ou à Secretaria de Educação. Mas você confirma, você concorda comigo que foi um maior descaso? Olha, eu acredito que não deixa de ser um descaso, mas a gente tem que entender que às vezes, como foi colocado, que foi por causa de 3 milhões de reais de um projeto, né, talvez o Estado não tinha condições de fazer aquilo. A gente às vezes não pode criticar se eu tiver de andar de um Fusca ou andar na BMW. Eu vou andar no Fusca na hora que eu puder andar no Fusca. Vou andar na BMW na hora que eu puder andar na BMW. Então, a gente não pode aqui fazer críticas a A, B e C, porque existia um valor orçamentário, existia um dinheiro a se gastar, que o próprio governo tem de saber se ele tinha condições de gastar esse recurso, ou se compensava gastar esse recurso nesse projeto. Então, isso é uma questão do governo, nós não se envolvemos nisso. E a situação do Rei Pelé, do Trapichão, está totalmente abandonado, e por quanto tempo vai ficar abandonado? Eu acho que o Rei Pelé, com a verba que chegou já do governo federal, com a verba que o governador já disponibilizou... Nesse campeonato ainda tem jogo desse campeonato ainda Não, só para o ano. Vai ter jogo, mas não com o Rei Pelé totalmente reformado. E vai ter jogo? Vai ter jogo, a poupar passear, já conversei inclusive com o Roberto Mendes, com o pessoal da construtora, onde vai fazer a reforma parcial do estádio Rei Pelé. Uma outra coisa interessante também, Feijó, é que vocês aqui foram pioneiros na criação do Museu do Futebol. E de repente nós estamos vendo aí o sucesso do Museu do Futebol em São Paulo, né?
que aconteceu? O pessoal, aquele nosso amigo o Valtenei Perdigão, não teve o apoio necessário, não acreditaram nele. O que aconteceu que o nosso museu foi para o brejo na vida? Olha, isso é tudo na vida, precisa de recursos, né? O Valtenei é um baluarte, é uma pessoa que vem lutando por essa questão no museu, mas é necessário que ele captasse recursos para fazer o museu, na realidade, como a gente viu de São Paulo. Então, ele não teve esse apoio, até tive com ele tem uns 15 dias, sei das dificuldades que ele está enfrentando dentro do museu. Você vê que ele conseguiu fazer ali no Repelé, mas sem recursos. Ele, às vezes, tira para botar um filme do bolso dele para poder fazer as gravações dos jogos. Então, é uma situação de dificuldade que, sem recursos, ninguém faz nada. Então, o museu ele precisava de recursos para que se sentasse ao cenário brasileiro e fosse um grande museu para que fosse visitado. Mas, infelizmente, São Paulo deu essa capacidade e passou à frente do Estado. Eu fiquei até constrangido quando vi na televisão o repórter falando que era o primeiro museu de futebol no Brasil, que não era verdade, né? E não houve nenhuma manifestação também do governo estadual, nem da federação, em defender esse empenho. Essa questão do Lautinei é uma questão do museu que ele tem que defender. É porque as pessoas, às vezes, tudo você vai comprar a ideia, você vai apoiar, você vai trazer isso para a federação? Não, essa é a ideia para a federação ou é dele o museu? Não, o museu a ideia dele. Agora, que as pessoas confundem, às vezes, a federação, ela está para gerir a competição. Ela é gestora das competições. Que competição? Campeonato Alagoano, nós estamos entrando no Campeonato Feminino. Essas questões, museu, questões de campeonatos que são feitos, isso tem de vir verba da Secretaria da Educação. A única verba que a Federação Alagoana de Futebol tem é das rendas dos jogos dos clubes, que muitas vezes estão devedores, né, por más gestões. Então, é questão que a Federação sobrevive para gerir o campeonato e o futebol alagoano em geral. Se nós tivéssemos recursos necessários, você vê, eu encontrei a Federação com 2.800.000 de débito de INSS. E até hoje não consegui resolver, porque é uma verba bastante alta. Então, se nós conseguíssemos resolver convênios que viessem para que a gente pudesse até ajudar o Lautinei, a gente estaria no maior interesse do mundo. A Federação hoje, ela não consegue receber um tostão de recursos, nem do governo estadual, nem do municipal, nem do governo federal. Aí entra a política do negócio, do futebol, mistura esporte, política, João Beltrão, o Márcio Beltrão, a sua eleição, e Penedense, e ação. Você tem os 300 mil para pagar da multa que o Penedense está pedindo? Já está fazendo economia? Eu nem tenho 300 mil, nem vou pagar 300 mil, porque são questões das pessoas colocarem matérias das coisas infundadas. Né? A gente já fez uma nota de esclarecimento, inclusive. A federação não julgou, ela não é ela que toma a determinação com previdência, é o próprio tribunal, é uma esfera que faz parte da Constituição brasileira, que os assuntos da justiça do futebol têm que ser julgados na justiça desportiva. Se caso eu não tomasse a decisão que foi mandada para que eu tomasse a situação sobre o Superior Tribunal de Justiça, que é no Rio de Janeiro, quem seria apenado seria eu. Então, em momento nenhum, aquilo que está escrito condiz com a verdade, nós não estamos preocupados com essa situação, porque isso é uma questão que já está entregue no nosso departamento jurídico. Né? Às vezes uma pessoa quer... Você faz jornalismo assim aqui, Marcelo? Para continuar a conversa aqui, a gente estava falando sobre política, João Beltrão, Márcio Beltrão, Penedense, sobre as suas economias. Se você estava juntando dinheiro para pagar, você disse que não vai pagar a indenização que o Penedense está pedindo. E nós conversamos sobre a matéria publicada, e você deve estar se referindo ao jornal Extra. Aí eu perguntei a você, e se faz imprensa denunciando com denúncias infundadas, sem consistência de realidade, de verdade? Eu não posso atingir a ninguém, nem o jornal, porque eu acho que o jornal ali colocou o que o presidente do Penedense passou para ele, né? E ele devia ter procurado, o que ocorreu que ele devia ter procurado ver o outro lado. Então, quando você fala da questão da multa, dessa questão aí, é quando houver o descumprimento. Mas se você pegar a própria decisão do juiz da comarca de Penedo, ele disse que a decisão dele está prejudicada. Se a decisão dele está prejudicada, que eu não estou havendo descumprimento nenhum.
Porque o assunto em tese era o campeonato de 2008, não o campeonato de 2009. É claro que o Silvio colocou, talvez, para a imprensa, uma situação e que o jornal colocou sem ouvir o lado de cá. Mas eu tenho certeza que o jornal, com o respeito que eu tenho ao jornal, vai colocar a matéria colocando a versão da federação, porque o que foi colocado ali na matéria que eu vi é a versão do Penedense. E o Penedense afirma que é um revanchismo político do Márcio e uma interferência direta do João Beltrão. Eu vou dizer, o João Beltrão não tem nada a Você ver. é parente do João Beltrão? Não, sou amigo pessoal do João Beltrão, não nego isso de ninguém. Certo? Agora, isso é uma colocação infundada pelo seguinte. O Penedense sofreu as sanções por entrar na justiça comum, né? Porque não aceitou a marcação de um jogo para outro estado. Você vê esse ano, o Asa de Arapiraca, que é um time de grande torcida, deixou de jogar em Arapiraca para jogar em Palmeiras dos Índios, porque o estado não estava aprovado. O Capelense deixou de jogar em Capela para jogar em Murici, porque o estado não estava aprovado. Deixa eu ver qual outro clube. O Ipanema deixou de jogar na cidade de Santana para jogar em outro estado, porque o estado não estava aprovado. Todos acataram a decisão. O Penedense não. O Penedense não acatou. Então, isso é uma questão de que diz o Regulamento Geral das Competições, que diz a lei desportiva, de quando uma praça não estiver aprovada, nós temos que marcar para outro estado. E se a polícia não aprovou, que é quem dá a segurança do estado, sem polícia não há jogo. Então a polícia, na época, tem um relatório que dá o estado do Penedense como inapto. Mas fica o negócio impressionante, quando você lê o Extra, por exemplo, você lê, dá a impressão que você está cercado de um fogo cerrado, né? A impressão que dá é que você está sendo imprensado por todos os lados. Como é que se faz um negócio desse com um cidadão acima de qualquer suspeita? Olha, é o que eu acabei de dizer. O jornal ouviu a versão do Silvio Menezes, né, que é o dirigente do Penedense, e escreveu a versão do Silvio Menezes. Por isso que eu acredito nas pessoas que o jornal vai agora colocar a versão da federação. Eles estiveram aqui para falar já com você? Não, ainda não. Eu também não tive ainda, entrei em contato com eles, mas vou entrar para colocar a versão da federação, inclusive colocar o relatório da polícia, da época. Inclusive o jornal fala em suprimento da liberdade, de liberdade. Que conversa é essa? Porque ele escreve, né? É o que eu disse, escreve porque às vezes colocou o que o Silvio Menezes passou para ele. Então eu espero que se faz jornalismo com direito de resposta. Como a federação tem, né, o posicionamento, tem os relatórios da polícia, tem tudo sobre o caso, vai colocar o que a federação vai falar sobre o caso. Então ouviu o Silvio Menezes, agora vai ouvir a federação, tenho certeza, eu confio no plano diretoria do Extra, tenho certeza que vai fazer a coisa como se deve fazer o jornalismo, dando o direito de resposta daquilo que foi colocado de uma versão de uma pessoa que está colocando seus interesses próprios. Dentro do mesmo espaço, dentro o mesmo tamanho de matéria, você tem direito a ter, não é? Espero que sim. Com certeza deve ter. Eu espero que Agora sim. me diga uma coisa, Feijão. A situação do campeonato. Por que o nosso campeonato é tão esculhambado, tão anarquizado, e estão dizendo aí que é você que é o culpado? Olha, se você tem uma administração que passou aqui 16 anos, né, e depois da Fonte Nova, a coisa mudou muito no futebol brasileiro. Depois daquela morte da Fonte Nova, a polícia, ninguém quer escrever mais, porque o Bobô está lá respondendo processo. O presidente da federação está respondendo processo pelas mortes das pessoas. Então o que ocorre é que antigamente era feito tudo no jeitinho brasileiro. Tudo de uma forma de passa a mão por cima. Vem um pedido político, você atende. Você vê um pedido do prefeito, você atende. E hoje nós não podemos passar por cima da legislação. Porque a partir do momento que a polícia não libera o estado, você marca um jogo para aquele estado, se houver qualquer tipo de acidente, que vai responder? Mas aconteceu que você marcou o jogo para o Corinthians quando ele não abriu o campo. Está sofrendo as sanções dentro da lei. O Corinthians já foi Quem julgado. dá direito a ele a fazer isso? Dá direito, desde que a praça seja da sua casa, ele entendeu que quem manda é ele. Só que o que é que ocorre? O Estatuto da Federação, os Regulamentos Gerais das Competições diz que quando um clube for filiado à entidade de esporte, que é a Federação de Alagoas, Federação de Ceará, CBF, quando solicitada pelo presidente da federação, ela é obrigada a ceder a sua praça. Está lá no regulamento, na legislação. O Corinthians entendeu, naquele momento, que não deveria ceder.
Qual é o meu papel como presidente? Mandar o processo para o órgão competente. O órgão competente é o Tribunal de Justiça Desportiva, que já me determinou, a partir dessa semana, que o estádio do Corinthians está fechado para a prática do futebol durante 90 dias, ele está suspenso. É a suspensão da prática. Um estádio. Infelizmente, aí não compete a mim, Walter, compete ao tribunal julgar aquilo que é necessário. Que decisão esdrúxula é essa? Fechar? Podia dizer, você vai perder o direito de tomar conta da sua casa. Vamos entregar a federação. Mas aí você não pode. O cara fechou, a gente já está sem estádio. Os estádios estão caindo de pedaço. Mas com a volta do Rei Pelé, mesmo parcial, melhorou muito o nosso campeonato. Está aí, o CSA jogando, joga amanhã, joga quinta-feira. A gente já tem um estádio com um porte maior, que dá um certo conforto ao torcedor. Essa questão de que a praça está fechada é o que diz a lei. Se o tribunal disser para mim que é diferente, eu vou cumprir o que o tribunal determinar. Então, dentro da lei, existe lá um artigo, que é o artigo 200, se eu não me engano, quando solicitada a sua praça e deixar de atender, pena, suspensão por 90 dias. Então, o tribunal está cumprindo o que diz a legislação desportiva. Então, isso aí não compete a mim também. A minha obrigação como presidente da federação é, houve o descobrimento de um clube, encaminha ao Tribunal de Justiça Desportiva. E o Tribunal de Justiça Desportiva vai fazer o julgamento e determinar qual a pena que o clube vai sofrer. Os jogos continuam normalmente, a tabela está feita até o final. Até o final, graças a Deus, sem ter que mudar estado. Termina quando o campeonato? O campeonato termina no começo de maio. É contagem de pontos seguidos? São 2 turnos. Né? O campeão do primeiro turno decide com o campeão do segundo. Se houver o mesmo campeão do primeiro e segundo turno, ele é consagrado campeão alagoano direto. A projeção nacional do futebol alagoano está em decadência já há algum tempo, né? Principalmente com a queda do CRB. Com a queda do CRB, né, o futebol alagoano deu uma queda, mas isso era uma morte já anunciada. O CRB vivia na UTI durante 10 anos. Mas, Feijão, por que o interior de São Paulo, que são cidades menores do que Maceió, né? Mas é simples. Você tem quantas indústrias no interior de São Paulo? Eu vou dar só um exemplo. Eu sou amigo do média do salário do jogador brasileiro. Vamos nem falar em salário. Eu vou falar só assim. O clube como Marília, lá já chegando no Paraná, na divisa de São Paulo com o Paraná. A Marilã, que é aquela fábrica de biscoito, ela dá ao Marília 100 mil reais para colocar o nome na camisa. Se você me mostrar em Alagoas uma indústria que pague 30 mil reais para botar o nome do... 30 mil? Eu estou falando 30 mil. A Marilã dá 100 mil. 30 mil não tem. Você procurar uma empresa em Alagoas hoje, porque primeiro nós não temos nem indústria. Nem indústria. Para que possa colocar o nome, então, é por aí a diferença. Aí eu vou para outro caminho. A televisão nossa hoje, isso foi um sistema de inovação, para pegar as crianças, trazer a criança para assistir o jogo do CSA, do CRB, porque o que se via falar em Alagoas era o Campeonato Carioca e Paulista. E ainda enche barco. Mas já está mudando um pouquinho. Em 2 anos que nós estamos... Eu assumi a federação no primeiro ano, já consegui trazer a televisão. Segundo ano da minha gestão, que é esse segundo ano, nós estamos trazendo a televisão, trazendo o terceiro, no quarto. Por quê? Porque já está começando o pai, que é CSA, que é CRB, a ficar em casa e fazer o filho assistir o jogo do CSA e CRB. E antigamente ele não tinha como fazer isso, porque não tinha o jogo do CSA e CRB. A Pajuçara paga quanto para exibir esse jogo? Não, a Pajuçara tem um contrato com os 2 maiores, ela paga uma verba maior, que eu prefiro não anunciar pela série de problemas que os clubes têm. Né? Então, ela tem uma verba que ela paga a CSA e CRB e outra a ASA, e os outros se pagam em uma tabela igual, entendeu? Então tem um custo que ela paga a CSA e CRB, outro custo é o ASA, e os outros clubes têm... A TV Maceió paga também? Não, a TV Maceió é uma parceria com a TV Pajuçara, onde ela passa os jogos, parece que na segunda-feira, se não me engano. Não é ao vivo, não. A Pajuçara é ao vivo. A Pajuçara é a única que tem a transmissão ao vivo. Eu fiquei surpreso, um dia desse eu estava passando, zapeando pela televisão e vi que estava em TV Maceió ela passa tapes. Jogo ao vivo só tem esse direito de transmissão. A TV Pajuçara às quartas-feiras, 8h30, e aos domingos, às 4 horas da tarde. Vamos encerrar, né? Já conversamos sobre tudo. O esclarecimento seria sobre a matéria do eixo, você deu
a sua versão, vamos aguardar que o Extra retorne a ver o direito de resposta a você, né? E só uma pergunta, você vai viajar com o Pelé? Não, vou não, transatlântico não. Vai não? Vou não, É? vou não. Mas não é tentador o convite, né? Uma viagem muito oportuna, mas a gente tem mais coisas para Não seria um ambiente de confraternização, de convivência com outros presidentes de federação que deverão ir para discutir um futebol brasileiro mais vitalizado? Porque a gente, nossos jogadores, o garoto com 16 anos está indo para a Europa, com 15 anos já está contratado, não vai porque não pode viajar. Se Deus quisesse que Alagoas tivesse 20 garotos desses, mano. Porque você tem que entender, vamos lá, eu sou um pai de família, você é um pai de família. Se o sonho do seu filho é jogar futebol, você não sonha que ele vai ser um Kaká da vida, um Ronaldinho? Isso é o sonho de qualquer pai de família, isso aí não tem. O problema é que a nossa economia, a nossa situação financeira do nosso país não suporta os outros mercados. Então você tem que sonhar que em Alagoas tenha 15 Kakás, tenha 15 Ronaldinhos, porque isso é um sonho de um pai de família, é um sonho de uma família que o garoto vá brilhar no cenário mundial. Então nós não podemos dizer isso, não, o futebol brasileiro ele tem que discutir a organização para que a gente tenha os estádios igual da Europa, mas isso a gente vai demorar um pouquinho pela nossa cultura. Vai da nossa educação do nosso povo, né? Vai dos investimentos que o governo faz na matéria futebol. Você vê na Europa é outro tratamento, você tem restaurante nos estádios, você tem venda de ingressos antecipados da competição todinha pelo Visa, pela American Express, pelo Credit Card. Os clubes dão retorno, a mídia, você vê o Ronaldinho quando foi para o Real Madrid, né, se pagou o Ronaldinho só com a venda de camisa. Um marketing. Então, o que precisa no futebol brasileiro é essa profissionalização. Então, por isso que eu sou defensor, às vezes, da mudança. Eu não sou a favor de gestões de 20 anos, de 18 anos na federações, como existe no futebol. Eu sou o único presidente de federação no país que tem uma idade que tem. O resto já tem aí 20 anos de federação. Inclusive, isso se deve a Ricardo Teixeira, que está aí há mais de 20 anos, o próprio presidente da FIFA. Né? A inovação precisa. Às vezes as pessoas criticam o Ricardo também, mas o Ricardo, por esse tempo todo que está à frente do futebol brasileiro, há esse desgaste, certo? Eu, no momento, tenho minhas críticas a fazer o Ricardo também, mas é claro que deixar que quando o Ricardo assumiu a CBF, nós nos dimos um patrocínio de camisas, vocês se lembram? Né? Depois já trouxe a Nike, trouxe a Vivo, trouxe a Rede Globo. Aquilo era feito tudo, a Deus dará. Então o Ricardo, quando assumiu, quantos títulos ele deu de Copa do Mundo antes? O Ricardo já ganhou 4 Copas. 4 Copas. Ô Feijó, você falou de tantas dificuldades que eu me lembrei agora no finalzinho dessa entrevista. Do futebol feminino. A Marta não inspira você a fazer o futebol feminino aparecer, pelo menos nas preliminares dos jogos masculinos? Vamos fazer o campeonato agora. É isso que você vai fazer? A preliminar vai ser feminina? A preliminar vai ser feminina, já que é uma competição que ela não pode haver a cobrança, porque ela não tem ainda essa atração de você cobrar ingresso pelo campeonato feminino. A gente considera um campeonato amador ainda. Certo. Então a gente vai colocar nos intervalos, nas preliminares dos jogos de profissionais, vai ter transmissão da televisão, da final ao vivo do campeonato feminino alagoano. Então a ideia nossa é trazer esse feminino para as preliminares dos jogos, para que a gente possa valorizar a marca, se tiver, a gente ter a oportunidade dela entregar o troféu. O primeiro campeonato feminino vai ser no nome dela, mesmo que ela não esteja em Alagoas, mas o troféu vai ser no nome dela, para que a família possa entregar. Porque eu acho que ela merece nosso respeito pela luta, pela determinação de sair do nosso sertão aqui e ter chegado onde chegou. Marta, para mim, é um símbolo. Então vai uma sugestão, que é um pedido de muita gente e pessoas da nossa geração. Você é muito mais novo que eu, né? Mas da minha geração reclamam muito do estádio Rei Pelé. O Pelé nunca veio aqui, nem na inauguração. Né? Por que não trocar por Marta? O deputado não, boa ideia, não. Eu acho o seguinte.
Porque o Pelé deu uma banana para Alagoas, para Maceió, não? O Pelé tem sua história. O Pelé sofre as críticas, porque na época que o Pelé jogava bola, vamos voltar um pouquinho, o Zico, que é da sua época. Eu era menino, mas via o Zico jogar, né? Mas é da sua época, Zico, Rivelino, Garrincha, eu já era menininho ali, era pequenininho. Mas nessa época, certo? Nós vimos o futebol pela paixão. Não existia o salário que o Ronaldinho ganha, que o Ronaldo ganha, que o Kaká ganha. O Pelé nunca chegou a receber isso. O Pelé ele conseguiu transformar a imagem do Rei Pelé para que ele conseguisse fazer palestras, eventos, que conseguisse captar recursos para a situação financeira dele. Mas se você disser que o Pelé é um homem rico do futebol jogando bola, nós não podemos. Então o Pelé tem os seus compromissos, é um cara que vive viajando o país inteiro, o mundo inteiro, o país inteiro. Mas foi uma descortesia dele não vir aqui, naquela ocasião. Uma descortesia, mas talvez, vamos supor, eu não posso convidar você para ir para uma festa em cima da hora. Eu não posso falar, não sei se estou defendendo até, mas eu não posso convidar você para ir para uma festa em cima da hora, você pode ter outro compromisso. E o Pelé hoje é uma pessoa que tem uma agenda a cumprir, porque ele tem vários compromissos no mundo para poder ir cumprir. Então talvez podem ter chamado o Pelé em cima da hora e ter outro compromisso, mas eu tenho certeza que o Pelé não é de agir dessa forma, já conheci. Pelo que você está me falando, seu Jorge, até hoje o Pelé não apareceu aqui em Maceió, né? Sim, mas aí talvez, será que foi feito convite? Né? Ele apareceu em Maceió, Pelé vive rodando o mundo inteiro. Então nós não podemos dizer que o Pelé vai ter que vir a Maceió, né, simplesmente por fim. Nós temos que fazer, por exemplo, na reforma. Eu tenho certeza que se a gente tiver a agenda da reforma para dezembro, nós fizemos o convite ao Pelé agora, com um grande jogo. Isso. Eu tenho certeza que ele virá a Maceió. Ele virá a Maceió. Você não pode desprestigiar, né, uma homenagem que foi feita a um nome do futebol brasileiro, o Pelé tem um nome do futebol brasileiro, para querer prestigiar um grande nome do cenário alagoano e do futebol mundial, que é a Marta hoje. Mas por que a gente não fazer um outro estádio municipal e dar um nome à Marta? Aí sim. Agora não tirar, eu não concordo. Então vamos convidar o Pelé agora. Certo, vamos convidar o Pelé agora. Espero que o governo, tenha realmente a data certa para a entrega da obra, para que se possa fazer o negócio organizado, convidar o Pelé, trazer o Flamengo para jogar com a seleção dos jogadores de Alagoas. Nós temos aí Aloísio, Wagner Diniz, que podem em dezembro fazer a seleção alagoana dos jogadores que jogam aí no cenário brasileiro, com alguns daqui da terra, e trazer um Flamengo, o Vasco, você parece que é vascaíno, né? Traz um Vasco. Você é Flamengo? Não, eu sou vascaíno também. Então, traz um clube para abrir essa reabertura do Rei, mas com programação, porque a gente tem que entender e respeitar as agendas de cada um. Então nós não podemos fazer crítica às pessoas quando a gente tem que reconhecer os nossos erros. Ok. Foi um prazer, Feijão, você me receber. Muito obrigado por passar o seu tempo. E foi muito bom também. Gostei de conhecer você e de ter essa conversa. Muito obrigado. Muito obrigado.